Terminou a primeira temporada da série The Last of Us, a série que mudou o jogo. Dessa vez, as adaptações de jogos serão vistas com outros olhos. É isso aí, então puxa uma cadeira, senta aí com a gente e vamos bater um papo do que rolou nessa primeira temporada. Fala pessoal, bem-vindos ao Barzinho Nerd e hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre o que rolou na primeira temporada. Nossas impressões, o que a gente gostou, o que a gente não gostou. E aí, já adiantamos, queremos que você saber de vocês também o que vocês acharam, então coloca aí nos comentários. Fala pessoal, eu sou o Werner e hoje eu te convido de cara a deixar um like aqui nesse vídeo e participar aqui com a gente, deixando aí nos comentários o que você achou. Aí lembrando que a gente está pedindo a opinião de vocês e aqui a gente vai dar a nossa opinião. A gente não é especialista de nada, a gente vai só dar a nossa opinião do que a gente achou, se gostou ou não. Mas uma observação aí, primeira coisa a falar, a gente, como diversas outras pessoas que assistiram a série, nós não jogamos o jogo para poder fazer uma comparação perfeita assim e tal. Eu também nunca tive nenhum contato com o jogo, né? Eu não tenho um PlayStation. Se alguém quiser patrocinar aí, tudo bem, eu aceito, tô aceitando. Mas realmente eu não joguei o jogo, não tive a experiência de jogar. Eu vi várias coisas falando, mostrando, né, as comparações entre o jogo e a série. Eu já vi alguns reacts de pessoas mais velhas jogando a primeira cena ali, né? Mas a gente não teve essa experiência de jogar mesmo. Agora, eu já vi meu primo me mostrando e me falando sobre como que o jogo era e tal, mas eu mesmo pegar pra jogar ainda... E eu acho que é importante a gente falar isso porque acho que muda totalmente a forma de você ter essa experiência com a série, né? Sim. A série ela foi muito elogiada pelos fãs pela fidelidade que ela tem ao jogo. Uhum. Eu sou assim, a fidelidade ao material original não é uma coisa que me incomoda se vai estar lá ou se não vai estar, se o filme vai ser transgressor, né, em relação ao material original, ou se ele vai se manter fiel, é uma coisa que não me importa muito, né? Uhum. O que importa é que tem que ser um bom filme independente disso. Cara, eu discordo um pouco. Eu acho que qualquer adaptação vai ter liberdades, né, principalmente quando você está adaptando para uma outra mídia, tem que ter algumas liberdades, vão ter algumas mudanças, mas se é uma adaptação, você tem que manter pelo menos a essência do material original de alguma forma. Porque senão tipo assim, não é nenhuma adaptação, você está só se inspirando naquilo ali. E aí por exemplo, que a gente chegou a comentar no vídeo que a gente gravou do Super Mario, que você pode até gostar ou não gostar do filme, mas como adaptação, aquele filme é muito ruim porque ele tem pouquíssima da essência do material original. E eu acho que por ser uma adaptação, por carregar um nome e tal, eu acho importante ter uma certa fidelidade à essência, pelo menos, né? Não, sim, tem que ter certa fidelidade a alguma essência, que é uma coisa até meio vaga de se falar o que é, né, realmente. Mas vou dar um exemplo de um dos meus favoritos, que é Prince of Persia, que não tem nada do jogo, tem muito pouco do jogo lá. Da história do jogo e tudo mais. E pra mim é um filmaço. Mas eu acho que tem os elementos, né? Mas voltando pro The Last of Us, você gostou da série? Cara, gostei pra caramba, viu? Eu achei o primeiro episódio bem chatinho, pra falar a verdade. Porque, apesar de, assim, eu gostei dele, só que ele é uma introdução que dura 1h20. Com uma introdução, com 1h20 você consegue fazer um filme inteiro. Naquele primeiro episódio foi 1 hora só introduzindo os personagens, introduzindo tudo e sem ter o andamento. Então eu achei um pouco cansativo. Eu li uma curiosidade interessante sobre o primeiro episódio, que quando eles apresentaram... Possivelmente eu li essa curiosidade também. Quando eles apresentaram para a HBO, eles iam colocar até o final do episódio seria a morte da Sarah. E aí o cara lá da HBO falou assim, de jeito nenhum, vocês estão doidos, vocês vão fazer uma série
que a essência da série é o Joel e a Ellie. E você não vai mostrar a Ellie no primeiro episódio? Então aí eles meio que juntaram os dois episódios naquele ali. Eu particularmente, não me incomodou o primeiro episódio ser longo. Eu achei que eu gostei da apresentação, gostei da série como um todo, né? Mas eu gostei, assim, eu achei que tem coisas que eles prolongam um pouco, porque, vou dar um exemplo, você tem que criar uma empatia do público com a Sarah no primeiro episódio, porque ela já, e até certa morte, porque rapidinho ela vai morrer. Para o público ter um impacto com a morte dela, você já tem que criar uma conexão. E nem sempre é fácil você criar essa conexão com muito pouco tempo, né? Pois eu só achei isso, assim, eu gostei de forma geral, assim, eu achei muito bom e tal, mas eu achei uma introdução de 1h20, eu achei um pouco cansativo. Agora, o resto é só elogio. O legal é que é uma série que, assim, não teve... a média geral da série é muito boa, na questão dos... Todos os episódios mantêm uma média boa. Lógico que um ou outro ali dá uma caidinha, mas não é nada que você fala assim, nossa, esse episódio foi fraco. Por exemplo, o episódio que mostra que a Ellie é mordida, quando ela é mordida a primeira vez. Eu acho que é o 7. É o 7. Eu achei ele me pareceu meio fora de lugar, porque ali você já está encaminhando para o final. E aí, de repente, você mostra uma introdução. Um flashback, né? Você mostra a introdução. Tipo, você está encaminhando para o final, você quer ver como que acaba e você vai lá em como começa. Então, me pareceu um pouco assim, não quero saber tanto disso. Eu quero saber como acaba. Mas, narrativamente, faz todo sentido estar ali. Porque ele cria uma conexão emocional com o que está acontecendo naquele momento, né? Explica a questão dela, o que ela passou para a decisão dela ali de falar assim, não vou abandonar o Joe, eu vou ficar aqui com ele. Qual é essa coisa de que ela fala que todo mundo que ela conhece acaba morrendo, né? Sim. É uma coisa que ela fala no filme. Então, assim, ali você cria essa conexão e fala, não vou deixar o Joe morrer porque todo mundo que eu conheço acaba morrendo, eu tenho que fazer alguma coisa. O que eu achei que pareceu, assim, para mim, né, sair um pouco da história foi o terceiro episódio, que é um episódio muito bom, que ele é o que tá mais fora da história, assim, né? Porque aí a coisa que eu não joguei, não posso falar, mas eu vi um pouco com o pessoal falando, que no jogo tem uma interação mesmo entre a Ellie e o Bill, né, a Joe e o Bill. E na série não tem, é só aquela carta. Então ele pra mim pareceu um pouco mais fora do contexto da série. Mas o episódio é muito bom, né? Quando esse episódio ainda estava na introdução, então eu estava aceitando mais fácil isso. Eu até esperava que fosse o que eu esperava é que esses dois personagens fossem ter uma participação maior depois, né? E não teve. Mas assim, o jeito que foi lindo, o jeito que... Sim. Agora, sobre essa questão da fidelidade, o interessante é que a fidelidade foi tanta que, assim, na hora que você vê esses vídeos comparando o jogo com a série, é a questão, assim, das falas, tem falas iguais, tem ângulos de câmera iguais, né? Então, teve gente que achou a questão do ângulo de câmera interessante, só que para quem já está acostumado com o jogo, é normal aquela filmagem, vamos dizer assim. E aí, para quem não está acostumado, às vezes até estranha um pouquinho. Mas eu acho que isso que é uma coisa que foi muito forte na série, para ela ter sido tanto elogiada, porque ela conseguiu contar uma história boa, né, para quem não, no nosso caso, né, que não conhece o jogo assim, mas ela trouxe os jogadores por causa da fidelidade e ao mesmo tempo teve coisas novas, apresentou uma nova experiência para quem já jogou, né? Para pessoas como nós que
Não, e para quem já jogou, ele teve sim. a fidelidade, mas teve coisas novas, teve coisas que foram mudadas, e aí deu uma nova experiência para quem já jogou também, sim, né? Sim. Eu confundi o que você falou. Agora, uma coisa que muita gente criticou, e eu concordo, de certa forma, né? É que no começo, principalmente no início, você fala assim, é uma história de zumbi, né? Não são zumbis, são infectados, mas... eu tava esperando um filme, eu tava esperando terror. Eu tava esperando que ia ter mais infectados. E assim, depois do 5º episódio, acho que depois do 5º episódio, nem esquece infectado, né? Aí a última vez que aparecem os infectados mesmo... Eu acho que é no 5º episódio que aparece aquele baiacu grandão lá. Sim, é esse, pronto. Depois dali... Eu imagino que tem uma desculpa, talvez, de eles estarem se movendo mais para o norte e os infectados estão mais na região do centro, né? Uhum. Pode ter essa explicação, mas assim, né, para quem está assistindo, meio que depois de uma certa parte você já fala assim, essa série aí já não... Você meio que percebe, assim, não é que essa série não é sobre zumbis? Pois é, sobre a Ellie e o Joel. Sobre essa relação, né? Mas os próprios produtores lá já disseram que na 2ª temporada vai ter mais infectados. Né? Viram o que o pessoal falou, né? Vai ter mais infectados. Uma coisa que os fãs devem ter gostado bastante é que mantiveram os dubladores do jogo. Sim. Isso é bem legal mesmo, né? É o Luiz Carlos Percy, que faz a voz do Joel, e a Luísa Caspari, que faz a voz da Ellie. Os dois foram mantidos. E pelo que eu vi, não foram mantidos, não é porque assim, uma estratégia de vamos manter para poder criar uma fanbase, não. Eles passaram por testes e conseguiram o papel de novo. Entendi. Fazendas Cumberland. Aguenta aí um minuto, eu vou pegar umas coisas que eu escondi. Isso dos dubladores foi muito legal, mas eu acho que uma coisa que foi bacana, que ajudou a série a ter esse sucesso e ser bem adaptado, né, se for ser uma boa adaptação, é a presença do próprio criador do jogo na criação da série. Isso né? é muito importante. Isso é muito importante. Voltando ao que eu falei lá do Prince of Persia, o criador do Prince of Persia estava presente. O Prince of Persia é uma adaptação transgressiva. Tem mudanças, o criador muitas mudanças, envolvido, né? Só que o criador estava envolvido. Isso aí faz Cara, e a gente vê isso em diferença. tudo quanto é adaptação, né? Por exemplo, o Game of Thrones. Enquanto o George Martin estava envolvido, o negócio estava legal, estava bacana. Depois que ele saiu, que o negócio começou a desandar um pouco. Por exemplo, outro exemplo que a gente teve ano passado, o Sandman. Né? Como o Neil Gaiman estava envolvido, a série teve muita coisa bacana, foi muito fiel a várias coisas do Neil Gaiman e o cara tava lá, né? E aí a gente vai ter vai experimentar isso mais uma vez esse ano, que o Shigeru Miyamoto está na animação ele está envolvido na animação do Mario, no filme do Mario. Isso é bom, isso é bacana. Agora, uma coisa que não me incomodou, né? Já falo direto, não me incomodou, mas que eu senti assistindo a série, eu acho que bom que a HBO lançou essa série semanalmente e não deu uma de Netflix e lançou direto. Porque os episódios são muito independentes entre si, assim, no geral. Lógico que eles têm a narrativa que vai acontecendo toda, né? Mas você vê que são episódios independentes, que dá aquela sensação de que é um capítulo, ou então é uma fase de um jogo mesmo, né? Cada episódio é uma fase de um jogo, que tem seus próprios personagens ali que vão ser desenvolvidos e tal. E a série eu achei que ela tem pouco gancho, né? Aquela coisa que a gente ficou até meio que acostumado na Netflix com essa coisa de maratonar. Ela não tem aquele gancho final que você fala assim, meu Deus, eu tenho que assistir o próximo episódio. É mais uma série que você assiste, aí você fica... esse episódio aí... Você absorve, aí você fala assim... Não, eu concordo totalmente. Eu não gosto, na verdade, do estilo que a Netflix lança os trem. Porque eu não gosto de maratonar. Eu gosto de assistir no máximo 2 episódios.
e depois fazer outra coisa. Uma coisa que eu achei interessante foram ter mantido, trazer, né? Não manter, né? Trazer de volta atores do jogo para interpretar. Isso aí é uma outra coisa bacana. Uma coisa bacana e, tipo, não tinha necessidade, mas foi feito. E, inclusive, aí sim mantiveram que foi a Marlene, né? Foi verdade. A mesma atriz fazendo o mesmo papel nas duas mídias. A gente até soltou um short aí no canal que a gente falou de alguns desses atores, né? Que fizeram um papel no jogo e outro papel na série, né? Você pode conferir. Você pode conferir, a gente vai deixar aí. Mas realmente a atriz que fez a Marlene é a mesma. Acho que até porque ela é a que mais se parece, né, com a personagem também, né? Até fisicamente, ela é a que mais se parece com a personagem. Agora sim, o final eu fiquei meio dividido, assim. Não sei se eu gostei do final. É porque não tem uma cara de conclusão, né? Ele já deixa aquela coisa meio que aberto mesmo. Não, né? e a própria coisa assim, porque a explicação, o negócio tá no cérebro da Ellie, aí vai ter que tirar e matar a Ellie. Imaginando assim, poxa, não dá pra fazer uma biópsia primeiro? Porque explicar, não sei, mas assim, a parte biológica e médica eu não sei, porque realmente o fungo lá, a explicação é que ele cresce no cérebro mesmo. Tanto que a gente vê aquelas variações dos infectados, que o fungo ele vai crescendo primeiro onde? Na cabeça, né? Aí vai estourar na cabeça aqui. Sim. Então, eu realmente não sei. Aquela coisa de ter que matar um para salvar a humanidade, me pareceu meio mambembe, assim. Não sei se eu gostei muito dessa justificativa, não. Eu acho que poderia ser diferente, é claro. Né? É um clichê, mas eu não achei que foi mal usado, não. Eu achei que, tipo assim, como a série foi desenvolvendo justamente a relação dos dois, e aquela coisa a Ellie no começo era muito mais aberta e tentando buscar isso do Joe, e o Joe fechadão, até que no final o Joe tá tratando a Ellie como se fosse uma filha mesmo, né? Sim. Aí ele adquire aquele amor de pai e filha e dá aquele final lá que você pode considerar que o Joe, na verdade, é o vilão. Porque ele não tá nem aí pro mundo, porque ele só quer salvar a filha dele. E ele acaba com os alunos todos lá, detona todo mundo, mesmo pessoas que já tinham se rendido. Então, ele tem uma atitude de vilão mesmo, né? Isso acho que... é imperdoável. Ali ele faz coisas imperdoáveis. Sim, então eu achei bacana isso, porque é um clichê que foi usado ali, mas a história não se baseou só no clichê, né? Toda essa relação foi bem desenvolvida no decorrer da série. Não sei se eu já falei isso antes, mas é uma coisa que eu estava querendo falar. Esse jogo, ele se beneficiou de ter sido traduzido em uma série e não em um filme. Com certeza. Ele se beneficiou demais, porque pôde manter toda a narrativa igual a sua... Porque muita coisa teria... Se fosse um filme de 2 horas... Não, você cortaria muita coisa. Cortaria muita coisa. Agora, ter sido uma série cada episódio seguindo o seu próprio tempo, como é um jogo, normalmente cada jogador segue o próprio tempo, o próprio ritmo, né? Aquilo que você falou, né, de ter sido lançado semanalmente, então cada pessoa que vai assistir no próprio ritmo, né? Isso beneficiou demais, assim. Eu até penso que outros jogos talvez se beneficiariam muito mais em ser lançados como séries do que como filmes. Com certeza. Eu acho que principalmente jogos mais atuais, né, que tem essa coisa da narrativa que é mais importante e tem uma... mas vale lembrar uma coisa. Eu tô falando que se beneficiou, mas também não estou dizendo que isso aí já é uma fórmula perfeita, não. Porque já teve Resident Evil mostrando que Não, aí é outra coisa, né?
Mas a questão de ser uma série, eu falo que os jogos atuais, eles têm uma duração muito maior, né? Sim. Então, assim, não é um jogo pegar... antigo que em 1 hora ali você matava e dava para fazer a adaptação de 2 horas e boa. Pegar 20, 30 horas de jogo e colocar em 1 hora de filme é um trabalho. Principalmente por causa disso de ser um jogo com uma narrativa grande, né? Porque, assim, uma coisa que a série fez foi pegar vários dos momentos ali, né? Apesar de eu não ter jogado, mas eu sei disso, que eles pegaram vários momentos que eram de ação, encontro com o infectado e tal, e foram tirando aquilo ali, que é a parte que você precisa mais do jogo, né? Ela não é tão importante na narrativa. Mas enquanto você está jogando, você precisa ter umas ações ali para... Sim. Eles cortaram isso aí. Mas mesmo assim a narrativa é longa, né? Então em um filme eu acho que não ficaria bom. Não dá pra... Mas, e você que está assistindo, você também gostou da série, não gostou? A gente está falando aqui, mas a gente quer saber a sua opinião. Tem alguma coisa que você não gostou na série? Achou que teve pouca ação, por exemplo? Como eu não tive a experiência do jogo, eu confesso que eu não senti tanta falta da ação. Eu achei que teve alguns momentos pontuais, mas eu percebi que o foco era outro, né? O foco não era a ação, o foco era realmente desenvolver ali o relacionamento do Joel com a Ellie e com as pessoas que iam passando, que eles iam conhecendo na jornada, né? Sim. Mas a gente tá aí para vocês poderem falar também o que vocês pensam disso, o que vocês acharam da série, se gostaram ou não. Então, comenta aí embaixo. E não se esquece, se inscreva nesse canal. Se você chegou até aqui, é porque você gostou do conteúdo. Então, inscreve que vai ter mais conteúdo desse. E aí, quem sabe, daqui a um tempo a gente não consegue jogar e falar da experiência de jogar, né? O The Last of Us, né? Que está sendo lançado para PC agora, a parte 1. Não, a parte 1 está sendo lançada para PC. Então, gente, esse foi o nosso vídeo aqui sobre The Last of Us. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vai deixar mais conteúdo aqui do lado para você continuar no Varginha aqui com a gente. Deixa o like nesse vídeo e se não for inscrito também se inscreve. Um abraço e até mais.